Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 8 de maio de 2025. A Ucrânia ataca base aérea russa em Moscou. Já falei alguma coisa sobre esses ataques ontem, de Moscou inclusive, mas eu vou agora destacar porque essa base aérea eu não tinha falado sobre ela e alguns outros resultados importantes dos ataques também desses últimos 2 ou 3 dias que a Rússia tem sido intensivamente atacada pela Ucrânia. E o outro assunto é o ataque russo, que deixou ontem 14 civis mortos e 54 feridos. É a vingança, né? Quando a Ucrânia tem um ataque bem sucedido, seja na Crimeia, seja nessa base aérea em Moscou, os russos querem se vingar. E eles só têm capacidade de se vingar em gente inocente que não tem armas e está desprotegida. Só essa é a única coisa que eles conseguem fazer, porque no teatro de operações os russos não estão avançando nada. Aliás, tem conhecido alguns retrocessos onde eles estão fugindo e continuam as grandes perdas russas, tanto em material quanto em recursos humanos. Vamos à pauta. Bom, a Ucrânia então atacou uma base aérea russa em Moscou. Isso aconteceu no dia 7. O território russo foi novamente alvo de um ataque massivo de drones pela Ucrânia. As defesas aéreas foram ativadas em diversas áreas, inclusive Moscou, que é o local mais protegido, é onde está o maior número de defesas aéreas, inclusive as instalações militares. No caso dessa instalação militar que atacou, teve sucesso, essa base aérea, mas ela tinha também equipamentos, material bélico de defesa aérea. E elas foram ativadas pelos russos, mas assim mesmo, drones ucranianos passaram pelas defesas. Como resultado do ataque, diversas instalações militares, essa não foi a única, né? Eu estou mais me reportando a única, não a única, a ela, porque é onde tem mais informações. E na região de Moscou, vamos começar falando da região de Moscou, a base militar aérea, de Kubinka, o nome é Kubinka dessa base aérea. Ali nessa base estão baseados mísseis MiG-29 e Su-27, que têm sido usados também nos ataques à Ucrânia. E essa base de Kubinka, ela foi atacada pela Ucrânia. Devido a esse ataque que começou, e a Ucrânia teve sucesso ao atingir alvos e provocar incêndios dentro dessa base aérea, a maioria dos aeroportos de Moscou fechou, né? A maioria não, todos fecharam. Primeiro fecharam 3, depois fecharam até de voos regionais, né? Os de voos dentro da própria Rússia. Todos eles fecharam, isso eu falei ontem, né? Agora, na região de Tula, que é uma outra região, foram encontradas instalações da empresa Rostec, né? E que foram encontradas incendiadas também pela Ucrânia. Essa empresa Rostec, ela produz sistemas de tiro para os sistemas Grad da Ucrânia. São foguetes que são lançados naqueles tubos, são acho que 24 tubos, um ao lado do outro e embaixo do outro, umas 3 fileiras. Então, foi destruída essa fábrica, né? E também ela produz um outro sistema chamado Uragan e o Smersh, né? Então, esse sistema. E também ela munição para o TOS-1A. Então, essa fábrica também pegou fogo, com muitas explosões secundárias, porque, é claro, ela fabrica esse tipo de armamento, mas deve ter lá pólvora, porque ela fabrica também algumas munições. Então, isso aconteceu, né? Isso é um fato. Isso ela foi na cidade de Saransk, localizada na província da Mordóvia. Não confundir com Moldávia, não é uma pronúncia errada. Moldávia é um país e a Mordóvia é uma província na Rússia, né? De acordo com o chefe da Mordóvia, Artemis Dunov, uma ameaça de drones, ele relatou assim, foi declarada em Saransk, na localidade de Saransk. E as autoridades russas, no caso através dele, que é o governador, o cumprimento das medidas de segurança. De acordo com o que foi publicado por moradores locais em canais do Telegram, várias explosões fortes foram vistas e ouvidas nesses distritos industriais da cidade.
por volta das 6 horas da manhã no horário local. Relataram também que o incêndio acontecia não só nessa fábrica, mas numa outra fábrica na área chamada de Krimach, né? Então também houve, né, um incêndio nessa fábrica. Não sei o que essa fábrica fabrica, mas foi um alvo. E também uma fábrica de fibra ótica da cidade de Saransk, que aliás já tinha sido bombardeada, já tinha sido incendiada, e parte dela parece que conseguiram não deixar que o fogo se alastrasse. Então ela funcionava parcialmente. Então a Ucrânia atacou agora essa parte parcial dessa fábrica de fibra ótica. Vale ressaltar que a fábrica também foi atacada por drones há 2 meses, e que essa mesma fábrica pegou fogo. E aí a Ucrânia foi embora e os bombeiros foram lá e resgataram parte. Já daí, durante o dia seguinte, impediram que o fogo se alastrasse para outras partes dessa fábrica. Aparentemente agora ela está toda destruída. É claro que os russos vão tentar reconstruí-la na medida do que for possível, né? Bom, enquanto isso, aquela vingança russa, ontem eles fizeram um ataque em geral em toda a Ucrânia. Em toda a Ucrânia eles, lamentavelmente, 14 vidas civis perdidas, foram mortos, e 54 feridos nesses ataques russos na Ucrânia no dia de ontem. Um edifício residencial, após um ataque de drone que aconteceu no dia 7 de maio, em Kiev, foi incendiado, né? E essas pessoas feridas, ainda tem pessoas que poderão passar a óbito por causa da gravidade da situação de cada um, que foram atingidos por esses explosivos vindos de drones e mísseis balísticos. A Rússia lançou 187 drones durante a noite e por toda a Ucrânia, incluindo drones Shahed, né, que são a maioria deles esses drones suicida que vêm lá do Irã. Embora que agora a Rússia está ela mesma fabricando em alguns locais escondidos, alguns já foram destruídos, esses locais, essas linhas de montagem. E eles lançaram também 5 mísseis balísticos Iskander-M, são mísseis muito difíceis de segurar. O único que consegue segurar são os mísseis Patriot. Mas aí acontece um problema, os mísseis Patriot já estão escassos. E agora, 2 dias atrás, os Estados Unidos da América suspenderam novamente o envio de armamento. E ontem, parece que o presidente Trump mostrou surpresa que foram suspensos, e segundo informações, não sei o que aconteceu entre eles lá, foi determinação do secretário de Defesa e chefe do Pentágono, o senhor Exet. Esse cara que mandou parar. Não sei se o Trump vai mandar voltar agora, mas segundo informações, segundo na imprensa americana, a imprensa séria, o Trump não sabia disso. E precisam urgentemente de mísseis. Não adianta ter os sistemas lá e não poderem ser usados. As defesas aéreas ucranianas abateram desses drones 81 drones e 2 mísseis balísticos. Outros 70 drones, eles perderam o controle por causa do sistema de guerra eletrônico da Ucrânia, que foram parar em outro lugar. Provavelmente não, eles caíram em zonas não habitadas e com o impacto eles se destruíram. Então é isso que aconteceu, e muito poucos drones passaram, mas os que passaram fizeram pouco estrago, mas fizeram. Mas o maior estrago foi justamente desses mísseis hipersônicos balísticos da Rússia. O ataque foi combatido por unidades de guerra eletrônica da Ucrânia, pela aviação também, que levantou voo para interceptar principalmente os mísseis, e também pelo sistema de mísseis antiaéreos da Ucrânia. E grupos de fogo móvel, que eles ficam com baterias antiaéreas, se deslocando na localidade que está sendo atacada para tentar derrubar o maior número possível desses objetos que estavam fazendo o ataque. Os ataques na região de Sumy mataram 4 pessoas, incluindo uma criança, e feriram mais 14 civis. 5 dos civis feridos eram crianças menores. 4 pessoas foram mortas e 10 ficaram feridas na região de Donetsk, na parte ucraniana. E no último dia, disse o governador Vadim Filashkin,
e também ataques na região de Kherson. 2 pessoas vieram a óbito, morreram e feriram outras 6. E os ataques exclusivamente em todas essas áreas foram civis, casas e apartamentos. Moradias foi à noite, a maioria dos ataques, alguns já no final da madrugada, início do dia, mas na realidade essa coragem, a bravura covarde do exército russo, ataca civis. E em Kharkiv, pelo menos 4 pessoas feridas e também uma criança de 16 anos ficou ferida, um adolescente, né? Em Dnipropetrovsk, 8 pessoas ficaram feridas e estão em estado grave as 8. Não há nenhum óbito até a hora que eu fechei a matéria aqui, pode ser que haja durante o dia de hoje. E em Zaporizhia também ficaram feridas 13 pessoas. Então, enquanto a Ucrânia atacou Moscou com sucesso em outras regiões, mas atacou alvos militares, ela não bombardeou prédios civis, casas de moradores em Moscou. Porque tem um líder, o Zelensky hoje é o líder do mundo livre, não tenho nenhuma dúvida disso, acho que outras pessoas, outras figuras importantes do mundo têm também isso, mas ele não mata civis porque não é covarde, ao contrário do ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Olha, hein, conto com você para se inscrever no meu canal, você que assiste e não é inscrito. Aqui você viu a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.